cabeça de uma pessoa rica, ele pode comprar tudo, não é? Não é assim? Infelizmente, a pessoa rica, muitas vezes, ela consegue o que ela quer com suborno, com presentes, com doações. Naamã era muito rico, nós não vimos que ele tinha uma posição social, tinha status, mas tinha muito dinheiro. E como ele foi mandado pelo próprio rei dele, ele levou muito ouro, muita prata, muito dinheiro, muitos bens. Então, na cabeça de Naamã, dinheiro ele tinha. Então, eu já vou aproveitar, porque se esse profeta for um interesseiro, for uma pessoa gananciosa, né? Eu tenho dinheiro para comprar a minha cura. Então, uma pessoa, infelizmente, não são todos, mas tem pessoas ricas que acham que podem comprar tudo. Então, Naamã, possivelmente, na cabeça dele estava tudo certo, ele já deveria estar acostumado a ter que pagar para conseguir as coisas. Então, ele levou muito dinheiro. Levou em torno de 50 milhões de reais, tá? Convertidos isso em ouro, prata, tudo que ele levou, tá? Quando Naamã foi curado, ele ficou muito agradecido, muito agradecido. Então, assim, no começo, você vê que Eliseu não deu nem a oportunidade de Naamã comprar a bênção. Naamã nem encontrou com ele. Simplesmente Geazi, que era o servo de Eliseu, que foi encontrar com Naamã. O Eliseu já tinha dado as recomendações, que era para tomar banho 7 vezes no rio. Então, o Naamã não teve nem como tentar comprar a bênção dele, porque ele não teve contato com Eliseu. Então, ele foi direto para lá, meio revoltadinho, depois não queria mais, né? Tinha desistido, mas não teve condições. Mas o que acontece? Quando ele recebeu a cura, ele ficou tão agradecido, e aí foi de coração, ele ficou muito grato. Tanto é que o texto fala que lá era uma terra profana, ou seja, ele não adorava a Deus, né? Se prostrava a outros deuses. Naamã falou, eu não quero mais, eu quero levar até a terra daqui, eu quero fazer um altar, né? Porque eu quero adorar o seu Deus. Então, realmente, Naamã estava agradecido e convertido ao Senhor. Só que um coração agradecido, às vezes, se ele tem condições, ele quer abençoar. Então, Naamã queria dar muito presente, né? Ele falou, eu tenho prata, eu tenho ouro, né? Deixa eu te dar. O que Eliseu faz? Porque depois que ele foi curado, a pele dele ficou como? De bebê, zeradinha, nenhuma ruga, bebê não tem ruga. Ele foi para a casa de Eliseu. Ele voltou para a casa de Eliseu para o quê? Agradecer. E a forma de agradecer era dando presente. Eliseu aceitou os presentes? Eliseu recusa o presente. Sabe por que Eliseu recusa? Porque ele sabe que a cura não veio dele. Quem curou o Naamã foi Deus. Então, assim, prova a integridade de Eliseu. Jamais uma pessoa que carrega um propósito divino pode barganhar ou vender uma bênção, vender uma graça. Então, prova o quanto que Eliseu era íntegro, honesto, para reconhecer que tudo aquilo que ele fazia não era ele era apenas um instrumento para transmitir a bênção que Deus daria a uma pessoa. Então, Eliseu recusa aquele presente. Então, nessa história a gente pode ver a idoneidade de Eliseu, a integridade, a honestidade. Ele não se aproveitava do dom que Deus deu para ele para ganhar dinheiro. Então, se uma pessoa de Deus cobrar, que se diz que é de Deus, né? Cobrar para orar por uma pessoa, cobrar por uma cura, você pode ter certeza que essa pessoa é uma charlatã. Porque Deus não ensina isso a cobrar, Deus não negocia as suas bênçãos, é de graça. Então, prova o caráter de Eliseu, certo? Aí, o que aconteceu com Geazi, que era o servo de Eliseu? Cresceu os olhos, olha só. Mas o texto não fala, mas quem que eu vejo aí? Ó, quem que eu vejo aí? Eu aposto que o outro lá, né, aquele tinhoso, ficou na cabeça assim do Geazi. Ô, Geazi, você é um duro, você é um duro. Você que negociou, você que falou, Naamã tem muito dinheiro, é justo, vai lá e pega alguma coisa. Eu tenho certeza que coloquei na cabeça dele. Porque, gente, Satanás, ele faz sugestões. Ele estava querendo fazer a justiça dele. Eu tenho certeza que na cabeça dele ficou assim, não vai fazer falta, eu que fui lá, levei ele pro rio, acompanhei ele, eu acho justo. Presta atenção, uma das ferramentas que Satanás faz com as pessoas é usar o que faz sentido para elas, para levar elas a pecarem. Então, na cabeça de Geazi, não tinha nada demais, era justo. Naamã tinha dinheiro, estava oferecendo mesmo, não era roubado, né? Então, na cabeça dele não teria nada demais. Olha como que Satanás usa. Primeiro, qual que é a coisa mais grave dessa atitude de Geazi? Profanar algo santo. Quando aceita um suborno, quando aceita algo, se o profeta, que é a autoridade máxima ali, recusa, quem que é o funcionário dele para querer aceitar? Se Eliseu não aceitou, porque iria profanar o nome do Senhor. Então, o primeiro erro, ele aceitando nesse presente, era profanar o nome do Senhor. Ele não ia glorificar o nome do Senhor ali. E o segundo, desobedecer, desacatar a autoridade do chefe dele, do patrão dele. E outro, o que ele teve que fazer? Mentir. Gente, Satanás, ele nunca vai sugerir algo na tua cabeça que vai usar de verdade. Você vai ter que esconder, você vai ter que mentir. Uma mentirinha. É porque eu mereço, é justo. Aposto que Satanás falou assim, você merece, Geazi. Menino, você trabalha tanto, você tem família, você não vai roubar. Não faz sentido? Vai lá, ele tá dando o que ele queria dar. É que Eliseu não precisa, você sabe que Eliseu não liga pra dinheiro. Eliseu não tem nem família, você precisa. Eu tenho certeza que Satanás deve ter soprado um monte de coisa na cabeça dele que fazia sentido. E aí ele faz isso, ele usou de mentira, falou que 2 jovens tinham chegado na casa de Eliseu. Ele contou mentira tanto a Naamã para conseguir, quanto depois para Eliseu. Olha só, Eliseu já estava sacando. Uma pessoa que tem relacionamento com Deus, o Espírito Santo revela as coisas para ela. Revela, cedo ou tarde.
Mas só que Deus, ele é tão amoroso que a primeira coisa que Deus faz quando pega um erro nosso é nos dar a oportunidade de reconhecer o nosso erro, de confessar. Porque ele quer tratar com amor. Quando Adão e Eva pecaram, que comeram do fruto proibido, e Deus pergunta, onde vocês estão? Daí eles estão se escondendo, a gente tá nu, mas como você sabe que tá nu? Eles tentam, o Adão, ao invés de reconhecer que comeu o fruto proibido, ele taca a culpa na Eva, e a Eva taca a culpa na cobra, ninguém reconheceu, Deus deu a oportunidade. Aí o filho deles, o Caim, quando matou Abel por inveja, Deus conversava face a face, Deus vai lá para Caim e fala, Caim, cadê teu irmão? Aí Caim mente para Deus e fala assim, eu não vou saber dele, e ainda foi mal criado, pelo texto falou assim, eu lá sou guarda dele? Respondeu desse jeito para Deus, eu tenho que cuidar do meu irmão? Deus sempre vai dar oportunidade para a gente reconhecer e confessar os nossos erros, os nossos pecados. Eliseu já sabia o que estava acontecendo, mas chegou já demitindo Geazi. Eliseu chegou esculachando com Geazi. O que Eliseu fez? Deu a oportunidade para que Geazi confessasse o seu erro. Geazi confessou? O que ele fez? Mentiu. Falou assim, eu estava aqui, não saí daqui não. Aí Eliseu foi obrigado a falar, meu filho, o meu Espírito Santo já me revelou tudo. Estava lá, eu sei de tudo que aconteceu. Agora, olha só, a gente não leu no texto, foi Hebreus que fala que Deus sabe todas as coisas? O que fala? Então Deus não sabe de todas as coisas, a gente esquece disso. Quando a gente mente para um pai, para uma mãe, para um cônjuge, para um chefe, para um líder, para um cliente, qualquer pessoa que seja, a gente esquece que Deus está vendo. E às vezes a gente até quer mentir para Deus. Quando a gente mente para nós mesmos, querendo diminuir a nossa culpa, a gente está querendo mentir para Deus, a gente esquece que Ele vê tudo. Aí você pensa assim, mas como que Adão e Eva não reconheceu? Como que Caim mentiu? Como que Geazi mentiu, sabendo que ele sabia do relacionamento de Eliseu com Deus? A gente faz a mesma coisa. Quando a gente mente para uma pessoa, quando a gente engana uma pessoa, a gente está querendo enganar Deus, a gente esquece que Deus vê tudo. A Bíblia está falando que nada fica encoberto, nada. Quando Deus cria o mundo, Ele falou, haja luz. Isso significa, nada vai ficar encoberto. Ele bota a luz em tudo. Só que Ele é amor. E o amor dele é tão grande que faz Ele, às vezes, aos nossos olhos, demorar para colocar à tona. Porque Ele sempre vai dar oportunidade para a gente confessar. O que fala em João? Se confessarmos. Por que existe a confissão? Por que a Bíblia orienta a gente a confessar o nosso pecado? Para a gente primeiro receber o perdão. O perdão a gente já recebeu na cruz. Jesus já morreu na cruz por todos os nossos pecados. Não há pecado que você faça que já não tenha sido perdoado. Mas se já houve perdão, qual que é o valor então da confissão? É nos purificar, é nos santificar. Quando você confessa, você entra no processo de santificação, o processo de separação, o processo de purificação. É para você não pecar mais. Então, confessar não é só para você receber o perdão. A confissão veio para você não pecar mais. Porque enquanto você não confessa, imagina se Geazi, se ele tivesse confessado, possivelmente, poderia até receber um castiguinho ali, alguma coisa, mas ele não teria sido demitido ou ter recebido um castigo tão grande, né? Mas se ele tivesse confessado, possivelmente o Eliseu conhece o caráter de Deus, teria perdoado, teria aplicado alguma coisinha ali, mas teria corrigido, e possivelmente Geazi não ia mais fazer aquilo. Agora, se não vem à tona, quantas pessoas que iriam atrás de Eliseu para receber uma graça, Geazi ia tentar se dar bem? Então, quando a Bíblia nos orienta para a gente confessar, não é só para a gente receber o perdão, para a gente não errar mais. E quando você não confessa, que você entra, você se aprofunda cada vez mais na lama. Vocês já andaram na lama? Já pisaram na lama? Não é difícil de sair? E ela vai afundando, vai te segurando. É mais difícil você sair da lama. Quanto mais você caminha na lama, mais você afunda. Quanto mais você peca, mais pecado você comete. E aquilo gera culpa, peso, distanciamento de Deus. Porque você fica com vergonha de acessar Deus. Quando você está em pecado, você não ora mais. Você não quer louvar mais, você tem vergonha da presença de Deus. Adão e Eva, quando pecaram, eles se esconderam. A maior sequela na nossa vida do pecado é o afastamento de Deus, é o distanciamento de Deus. Deus não quer que a gente peque, não é simplesmente para a gente não sofrer com as consequências, mas porque Ele não quer ficar distante da gente. E o pecado distancia as pessoas, porque elas ficam com vergonha de ficar na presença de Deus. Então eu estou pecando, eu não vou mais na igreja, eu estou pecando, eu não vou mais orar, não tenho mais coragem de orar. A pessoa se esconde de Deus. Então, confessar o nosso pecado é para a gente continuar tendo um relacionamento com Deus e a gente se distanciar cada vez mais do mundo das trevas. Lembra que eu falei que ser santo é ser separado? Quando a pessoa está em pecado, ela está nas trevas, não está separada. E quando ela confessa, ela é limpa e ela é separada das trevas. Ou você vive na luz, você vive nas trevas, não tem como viver com os dois. Né? Então, Geazi, ele não confessou. Eliseu, né, é tocado por Deus, pelo Espírito Santo, a dar uma oportunidade a Geazi de confessar, mas ele não confessou, ele mentiu. Geazi, ele trocou a saúde dele pelo dinheiro. Ele não sabia disso, tá? Que ele ficaria doente depois, ele perderia a saúde dele. E levou para descendência, porque Eliseu falou, você vai ficar com lepra e toda a sua descendência. Ele já adquiriu uma maldição para os filhos dele, para os netos. Quantas pessoas estão trocando suas vidas, suas famílias por dinheiro?
Só pensa em trabalho, em ganhar dinheiro, em ganância, em adquirir mais, coloca uma meta na vida, alcança, a hora que alcança já tem outra, e aí não fica mais com a esposa, com o esposo, não fica com os filhos, perde o coração dos filhos, perde o relacionamento dos filhos. Ou quantos perderam a sua saúde, tem um infarto, ou tem um derrame, não consegue mais desfrutar a vida, porque aí conquistou tanta coisa, não tem mais saúde para desfrutar. Quantas pessoas estão agindo como Geazi, estão fazendo troca? Geazi não sabia que o fim dele era esse. Tantas pessoas que estão focando em algo, não sabendo do fim. A gente tem uma história que a Bíblia nos dá a oportunidade de ver a história de Geazi, né, o que ele fez. Isso serve o quê? Para nos orientar nas nossas escolhas. Nem tudo que reluz é ouro, né? Aquilo apareceu para uma mudança de vida financeira para Geazi. Mas ele não sabia que ele teria depois a sua saúde tirada. Então, muitas vezes nós fazemos trocas sem saber o que vai gerar no futuro. Por isso que a Bíblia fala que tudo que você vai fazer, você consagra ao Senhor. Tudo que você vai fazer quando Jesus, ele estava preparando os discípulos para a morte e ressurreição, ele falou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o meu Espírito, o Espírito Santo, que é o conselheiro. Quem é conselheiro faz o quê? Dá conselho. Você acha que o Espírito Santo ia falar para Geazi, vai lá e mente e pega dinheiro? O Espírito Santo ia falar isso? Não. Como escutar a nossa voz e como escutar a voz de Satanás? A voz de Geazi possivelmente ia falar assim, eu mereço, eu vou fazer justiça. Só que aí Geazi poderia usar a verdade. Poderia chegar para Eliseu e falar assim, Eliseu, eu não concordo que você não pegou nada. Poxa, a gente merece. E se ele falasse com Eliseu, né, ele poderia ser repreendido, mas ele não estaria usando a mentira. Aí seria a cabeça dele, olha só, porque não estaria usando a mentira. Ou ele poderia ir direto para Naamã e falar assim, olha, eu sei que o meu senhor não concorda, né, ele não aceitou, mas eu trabalho com ele. Ele poderia contar a verdade. Aí seria, na verdade, a voz dele. Por que eu falo que é de Satanás? Porque eu sou mentira. Tudo que você precisa mentir, tudo que você precisa esconder das pessoas é Satanás soprando na sua cabeça. Então, se fosse a cabeça de Geazi ia chegar falando a verdade. E aí, Naamã ia falar, deixa eu perguntar então pro teu chefe se eu posso. Ou então, tudo bem, você tá me contando a verdade, acho justo. Teria problema? Talvez Eliseu não se sentisse confortável, mas não, com certeza não daria uma punição tão severa. Consegue entender? Se ele tivesse usado da verdade, por mais que não fosse o ideal, mas o castigo dele não seria tão forte. Ele não falou a verdade nem para Eliseu e nem para Naamã, ele chegou com a mentira. Então, por isso que eu falo que foi Satanás. Não está escrito. Isso é uma interpretação minha, tá? Soprou essa sugestão na cabeça dele. Então, já fica esse crivo aí para você. Tudo que você precisa mentir ou esconder, Satanás soprou na sua cabeça. Você já ora e pede para Deus, para o Espírito Santo tirar isso de você. Ele vai te sugerir fazer alguma coisa e parece que aquilo, de fato, é legal, é seu merecimento e não está errado. Ele vai distorcer. Agora, eu posso colocar isso em público? Se eu coloco isso em público, então não está errado. Agora, se não, ninguém pode saber. Ou, pelo menos uma pessoa, eu vou ter que esconder, ou eu vou ter que mentir, é o diabo. Mas, mesmo se você cai na conversinha dele e você erra, Deus vai te dar a oportunidade de você confessar. Confessar é reconhecer, pô, ele soprou lá e eu estava meio fraquinha, eu acabei escutando, me perdoa, Deus, me ajuda. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração, então você vai fazer isso. E acabou, bola pra frente. A Bíblia fala que quando Deus nos perdoa, ele joga no mar do esquecimento, ele nunca vai te tacar na cara. Agora, o outro lá, ele vai ficar jogando, você viu? Lembra que você mentiu? Você é mentiroso, você é enganador. Ele faz isso. O Espírito Santo jamais te acusa ou te xinga. Quando tiver xingamento, quando tiver jogando culpa, você já ora e repreende, porque é o outro. Querendo lançar uma culpa e te afastar de Deus. Deus não te culpa. Deus, o Espírito Santo, ele te convence, é uma vez só. Te convenceu, você reconheceu, orou, acabou. Bola pra frente, é assim que funciona. Então, essa história vem nos ensinar que cuidado com a voz que você escuta. Precisou mentir ou enganar, já repreende que essa voz é do inimigo. Segundo, mesmo que você foi fraco e escutou, vem a oportunidade do arrependimento, da confissão, confesse. E terceiro, se santifique. Busque a presença do Senhor cada vez mais, porque aí você possivelmente vai estar mais forte, para você não cair nessas ciladas que ele arma para as nossas vidas. Porque o intuito dele é sempre nos afastar de Deus.